a gente está falando aqui para vocês de um cenário que se inicia agora em 2026. Olha aí, eu tava falando do homem da China, ele tá aqui com a gente aqui, o Luizão. E aí, a gente precisa agora se atentar para dentro do nosso negócio da maneira que a gente está estruturando essa parte financeira e contábil, né? Então, deixa eu ver se a Ju está aqui nos ouvindo. A Ju tá tocando, né? A Ká tá aqui, né? Karina tá aqui? Deixa eu ver. Karine tá aqui. Aí, Karine, o que que é uma análise que vocês precisam fazer, tá? Para o próximo ano, por exemplo, do Grupo Resende? Os planos é voltar para o Simples Nacional ano que vem. E aí preciso se perguntar: o Simples Nacional até agora faria sentido, até porque vocês não estavam comprando muita mercadoria, né, Fabiano? E agora vai começar a comprar mercadoria. E aí tem que se atentar porque às vezes o fornecedor que antes vendia sem nota, talvez ele passe a se proteger e não querer mais vender sem nota. E isso vai acabar fazendo com que vocês voltem para o regime, né, que vocês estão atualmente. Vai depender de caso para caso. E uma frase que a gente sempre fala na mentoria aqui, que agora vai ficar mais forte ainda, que eu quero que todos prestem atenção, é que o giro dobra o lucro, a gente já sabia, né, Fábio? Então, quanto maior o giro, maior o lucro, a gente já sabia. Porém, agora com essa nova parte tributária, o giro vai aumentar o lucro ainda mais. Ou seja, quanto mais você comprar e girar essa mercadoria, esse lucro vai ser ainda maior, porque não vai reter esses créditos, né? Então, fica dois alertas aqui para que vocês se atentem aos seus compradores, porque o jogo vai mudar. Seus compradores vão ter que estar muito mais atentos e muito mais assertivos. Todo o erro do seu comprador vai ser potencializado e todo o acerto também vai potencializar o seu lucro. E o outro alerta que eu deixo aqui para vocês é quem ainda não procurou o seu contador, a primeira coisa que eu faria amanhã era isso. Procurar o meu contador e entender como que está o meu regime tributário hoje e como que vai ficar depois dessa mudança, né? Porque agora é a hora de vocês se atentarem nisso. Não deixem para o ano que vem. Até porque vocês têm que entender que dezembro é um mês muito bom para botar um monte de produto para fora. Se esse for o caso, pode ser que o teu contador diga: Meu Deus, tu tem que botar o máximo de produto para fora para te não perder dinheiro. Ou não. Então, a hora de conversar com o seu contador é amanhã, 8 da manhã. A primeira coisa que eu faria é ligar para o meu contador para entender. Quem ainda não fez isso, faça. E quem ainda não organizou o seu compras com um comprador que entenda tudo isso, organize. Faça com que com o seu comprador, ou se você mesmo é o seu comprador, se profissionalize, né? Comece a entender mais sobre esse jogo, porque o que o Fábio está trazendo aqui hoje é a margem de lucro que já era apertada pode ficar ainda mais apertada se você errar no compras. Então, se atentem a tudo isso que foi dito aqui, porque aí vai estar uma virada de chave para quem tiver esperto, continuar ganhando dinheiro, e você vai ver muito concorrente seu quebrando no próximo ano, e 2027 em diante, por conta de não entender aonde que está escorrendo o dinheiro dele. Ô, Fábio, tem muitas pessoas aqui que já pagam o DIFAL há muito tempo, né? Mas tem muitos que começaram a pagar há pouco tempo o DIFAL, essa diferença de alíquota tributária. E o DIFAL foi um imposto que ele foi embutido aí para a gente, a goela abaixo, vamos dizer, por conta dessa diferença de alíquota entre estados, e que muitos não conseguiram embutir isso no preço final do produto e estão pagando esse imposto. E esse imposto fez o quê? Perder lucro. Tem muitos, eu sou um deles que eu não consegui embutir esse custo no meu produto, porque o meu produto é tabelado, já vem com preço, em alguns casos, né, de produtos que eu não consegui. E eu estou pagando esse imposto aí é um dinheiro que eu perdi, porque eu não consigo me creditar, eu não consigo repassar, e aí eu perdi. Então, assim, quem já tinha isso, que já pagava de FAO há muito tempo, só continuou, mas teve muitos que nos últimos anos foram impactados com isso, né? E aí, isso é só um aperitivozinho do que tá para vir aí, que é muito maior que isso. Exatamente, né? E assim, a gente não vai, quando tudo isso se estabilizar, né? Digamos assim, em 2027 em diante, começa toda essa migração de acabar com PIS/COFINS, ICM.
É onde começa a anular a partir de 2027. E aí o IVA começa a valer. E o aumento do IVA, eu mostrei ali para vocês, né? Uns vão ser mais para alguns segmentos é maior, outros menor, mas assim, a gente vai ter essa mudança. E aí o que que a gente precisa? A gente precisa que todos vocês, né, de fato, tenham essa consciência, porque eu não vou conseguir passar todo esse aumento para o meu consumidor. Eu vou ter que absorver alguma coisa. Então, nesse momento de absorver, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber como é que eu vou sofrer menos, né? E o sofrer menos é o resgate desse crédito. Vocês vão precisar resgatar a galera do Simples. Se eu continuar no Simples depois de 2027, vocês podem até passar o 26, mas vocês vão pagar uma taxa simbólica agora em 26, mas em 27 o jogo vai mudar, entendeu? E aí a pergunta que vocês precisam fazer é, tá, eu tô pagando imposto a mais, não tô me creditando de nada, e aí? Vai consumir isso da margem do lucro de vocês. Então, por isso que vocês têm que se atentar, tá? E aí, assim, vocês não precisam dominar. Vocês viram aqui que ficou claro ali para vocês ali. Eu fui bem simplório ali para exemplificar para vocês entenderem, né? Essa questão tributária que eu sei que é chato, é complexo, né? Não sou nenhum expert em tributação, mas assim. Eu trouxe ali para vocês para que de fato vocês possam começar a se atentar e a gente pode sim começar a falar mais sobre isso. Vocês podem trazer o retorno da contabilidade de vocês para cá e a gente analisar junto com vocês essa proposta da contabilidade, porque olha só que bizarro. E ó, eu vou falar de verdade para vocês. Não é porque é o seu contador que vocês têm que acreditar 100% no que ele fala. Ontem eu fiz uma reunião estratégica com o empresário que está avaliando o nosso projeto. Ele tinha acabado de vir de uma reunião com o contador. Ele está no lucro, ele está no Simples Nacional, ele está no lucro presumido. Ele está no lucro presumido. E aí ele tinha acabado de vir para saber o que que mudava na vida dele em 2026 com esse regime tributário. E aí o contador falou: não, isso daí não muda nada para você, não. Mantém a mesma coisa. E realmente, muda, não muda, né? Para ele não vai mudar, só questão dos impostos que vai ter esse aumento de encargos a partir de 27. E aí eu falei para ele, eu falei assim, tá, e explica para mim, eu acho que ele comprou esse ano 15 milhões, 10 milhões, 12 milhões, eu acho que foi 12 milhões de mercadoria ele comprou. E eu falei assim, tá, e quanto gerou de crédito para você esse ano? Ele, crédito? Como assim crédito? Eu falei assim, é crédito? Você está no lucro presumido, tu tem crédito sobre a compra de mercadoria. Quanto que você se creditou? Ele falou, não, não tenho crédito não, minha contabilidade não passou isso. Olha que loucura. Hum. Ele está no crédito, no lucro presumido, ele não se acredita. É que dá trabalho, Fábio. Dá trabalho para o contador fazer isso e o contador vai escapar. Mas eu tava com um insight aqui que eu não quero deixar passar, que é, eu estou olhando para a Emília, estou olhando para a Fran, estou olhando para a Marlene, por exemplo. São três setores totalmente diferentes. A Fran está no meu setor, a Emília está nos cosméticos e a Marlene está aqui na moda. O percentual de lucro da Fran e o meu é um, né? O da Marlene é outro. O da Emília é outro. O impacto que a Emília vai ter é muito maior do que a gente, porque eu e a Fran, se a gente errar, a gente sente no percentual, sente, claro, vai entrar menos dinheiro, mas a nossa margem de lucro líquido é mais alta. Agora, quem briga pelo 2% lá no final? Claro que, né? A gente está falando aqui de volumes diferentes, mas é sobre isso, Emília. O teu impacto por ter um percentual no lucro líquido final menor é muito preocupante, porque qualquer coisa pode tirar 2, 3 pontos percentuais, porque ele vem de cima para baixo, né? O lucro nós estamos falando lá no final, e esse imposto que vem de cima para baixo. Então, muito cuidado em quem tem lucro líquido na última linha, abaixo de 2 dígitos, por exemplo, que o impacto vai ser muito maior, né? A gente sabe que cada setor é um setor, cada um tem o seu volume, mas quanto menor esse percentual de lucro líquido, mais risco vocês vão estar correndo. Então, mais vocês têm que prestar atenção, tá? Eu não quis deixar passar porque eu estou olhando essas mulheres aqui, cada uma num setor diferente,
E eu me lembrei disso, que tem que ficar atento. A moda já não é mais como era antes, né, Marlene? Também não está com esse percentual todo, né? A gente de ótica ainda vive uma realidade que já foi melhor, mas ainda é uma realidade boa. Tanto que eu e a Fran, a gente passou por um processo esse ano onde algumas marcas aumentaram o nosso preço de custo e não mudaram o preço de tabela para o consumidor final. Isso afetou na nossa lucratividade e a gente só foi perceber isso depois de um certo tempo, porque o prazo de pagamento é longo, o prazo de pagamento dos nossos clientes é longo, então. Demora um pouco para isso aparecer no fluxo de caixa, mas uma hora a gente detectou que foi isso. A própria indústria deu um golpe na gente silencioso. Eles mudam a tabela de preços uma ou duas vezes por ano. E sempre aumenta o preço do consumidor, mas aumenta a nossa margem. Dessa vez eles aumentaram o nosso custo e não aumentaram o preço do consumidor na mesma proporção, duas vezes seguida. Isso deu uma queda na nossa lucratividade. é, em quase 10 pontos percentuais, vocês não têm noção. Não um lucro líquido no final, mas margem bruta. E aí a gente até perceber isso demorou. Claro, a gente depois, né, dá a volta por cima, né, Fran, e repõe isso, mas percebam que isso pode ser muito silencioso também no imposto. E aí, quando vocês verem, comeu o lucro todo e na hora de vocês retirarem esse dinheiro que vocês estão retirando hoje, isso pode sumir. Então fiquem bem atentos, porque tem muito dinheiro na mesa, tem muito dinheiro envolvido. Claro que serve para todos, né, Fran? Para ti, para todo mundo. Mas eu quis trazer isso para quem tem abaixo de 2 pontos percentuais, de dois dígitos, porque o impacto é muito maior, né? Então cuidem. Exatamente. Vamos ficar atento, galera, principalmente com esse crédito e a galera que já se acredita, né, desses impostos. O que que a gente precisa fazer é justamente se atentar ainda mais pro giro, né? Pro giro do nosso estoque. Então, igual o Fabiano disse, eu venho defendendo muito essa bandeira do quanto maior giro, maior lucro. Agora, quanto maior giro, mais rápido o resgate desse crédito para vocês, né? Então, esse é um ponto que vocês precisam se atentar. Galera que está no Simples, o que que eu recomendo para vocês? Avaliem com a contabilidade de vocês. Eu posso até entregar ali por segmento qual que é o mais vantajoso, se é presumido, se é lucro real, entregar isso para vocês, tá? Para vocês depois eu compartilho lá no grupo para vocês, até quem já está num regime ali para ver se faz sentido às vezes migrar ou não, ou permanecer no regime atual. E eu trago ali para vocês uma visão dessa. Mas o que que eu pensaria mais? Como o Fabiano disse, alerta total, foco tem que ser ali com a contabilidade de vocês, né? Para que vocês possam ver esse melhor cenário. A gente tem o 2026 uma folga pela frente, né, digamos assim. Tem, né? A gente tem esse momento aí de teste, né, que eles estão fazendo agora, que é o seu momento. Ou você decide já, o que que eu penso aqui, né, Fabiano? Se eu tô no Simples Nacional e eu posso migrar, faz sentido eu migrar para o presumido, por exemplo, que é onde a maioria ali pode se identificar. Cara, eu já começo a fazer isso agora para testar esse impacto em 2026. O Até impacto que eu porque, falo é o impacto de gestão de né? negócio, da Até porta porque para não é dentro, não da. fácil, né? Não é É, fácil. Você então, tem que ter um setor aí, quem já tem sabe, todas as notas. Você começa a pegar nota de tudo, é nota de combustível, é nota de. A Jussiane sabe, tá vivendo isso agora que não tinha vivido antes, né? Ou seja, você começa a pegar nota de tudo, porque tudo vale dinheiro. E aí você abate tudo isso, tudo vira crédito, né? Então é um outro jeito de jogar. Pode-se ganhar muito dinheiro, sim, só que dá um trabalhão, o contador custa um pouco mais caro, então tem que fazer uma série de contas para ver se vale a pena. Assim como vocês estão sendo orientados aqui, lembrem que a indústria também está sendo orientada de poder empurrar para vocês tudo que eles tiver que empurrar para ganhar dinheiro, seja desconto, seja compras antecipadas, eles vão ter a tática deles e vocês têm que estar protegidos com as táticas de vocês, né? Essa guerra ela não diminui, ela só muda o jeito de acontecer. O que vale para hoje pode não valer mais, não ser tão interessante para o ano que vem, que são isso que o Fábio trouxe ali, descontos e coisa. Mas muito bem, Emília, por ter já marcado com a sua compradora, é bem importante isso aí. A Fran também já marcou ali, né, com a contabilidade dela para poder ver isso daí.
Mas trazer o comprador para essa mesa é crucial, porque ele é responsável por isso, né? Então, se ele não entender o impacto que ele pode gerar para o fluxo de caixa da empresa, vocês vão viver apagando incêndio financeiro. E aí, isso daí tem que tomar muito cuidado, né? Então, antes a gente pensava ali numa compra, né? Digamos aqui, uma compra semestral ali, dependendo. Eu sempre bato na tecla do bimestre ou trimestre, né, para vocês ali. Então, isso se faz muito mais presente ali, né? E se eu tenho um produto ali que eu tenho uma entrega rápido e eu consigo reduzir, tá, beleza. Agora eu posso reduzir um pouco a minha mão de compra, em vez de o produto entregue em 15, eu não preciso mais de 90. E olha como que muda a estratégia, né? Então, por quê? Porque eu vou ficar com 90 dias esse produto que pode me entregar em 15. E se eu comprar, sei lá, 45 dias ali, ficar com estoque de 30, 15 de segurança, né? Reduzir um pouco o meu limite de segurança também, isso faz com que o 90 antes vira 45 agora. Entendeu? Mas isso precisa, cara, de um cuidado gigantesco do compras, porque pode despencar, disparar a ruptura dentro do PDV, né? Então, assim, trabalhar com estoque e compra com lead time assim ajustado, a chance de ruptura é grande. Então, por isso que, olha o que eu tô falando. 15 dias é o prazo do meu lead time. Eu posso trabalhar com 30, 45 dias, né, de estoque, 30 dias de venda, 15 de reposição. Ou seja, eu tenho ali no limite ali, se o fornecedor entregar um pouquinho, gera uma ruptura. Então, eu começo a ter uma visão mais estratégica para dentro do negócio, para que a gente não sobrecarregue o fluxo de caixa da empresa e consiga resgatar esses créditos de forma mais ágil, né? Mais ágil. Então, é um ponto que vocês precisam começar a adotar agora. A gente vai estar contribuindo com vocês aqui, mas é isso. O que eu deixo de missão aí é se reúna com o contador de vocês, ouçam eles, né? Eu gosto de testar as pessoas, né? Então. Tá, e aí, se eu for para esse presumido, me conta aí, vocês já sabem aqui, a gente já falou sobre crédito e tal. O que que vai mudar na minha vida? Eu ganho alguma coisa, perco alguma coisa, é a mesma coisa? O que que é? Faz eles explicar. Porque tem contador que nem vai falar que existe esse crédito. Como o Fabiano disse, para ele é muito mais trabalhoso e o cara não quer isso. Então, olha isso, a empresa que fatura, que comprou 15 milhões de reais de mercadoria não se creditou em nada, cara. Olha que bizarro isso daí. Imagina quantos milhões o cara não perdeu por uma compra de 15 milhões que ele fez. E ele perdeu esse dinheiro. Então, isso é algo que a gente precisa ter de atenção, porque assim, ouçam, anotem tudo que a contabilidade falar e podem trazer para a gente poder debater sobre o assunto, tá bom? A gente já teve contadores aqui que foram demitidos ou que pediram demissão quando receberam algumas perguntas dentro da mentoria, né, Fábio? A gente não vai Exato. citar nomes aqui para não prejudicar ninguém, mas é sobre isso mesmo, pessoal. Às vezes não acredite piamente no seu único contador. Uma segunda opinião, assim como um médico, também é legal de ouvir, né? Por exemplo, a Jussiane agora, quando mudou do regime, né, Fábio? Ela procurou vários contadores, né, para analisar e algumas respostas vagas mostram que aquele cara não está preparado. E assim ela foi analisando um por um, a gente analisou junto com ela, mas foi interessante como vários tentaram dar um miguezinho ali de que era assim, era assado, com promessas vagas, né? E isso que é importante, né? Porque assim, ó, vocês não precisam dominar esse assunto, gente. E eu nem quero isso. Mas vocês precisam ter uma consciência, né, do que se trata, de como funciona. Porque a Ju, ela apanhou, né, tadinha? Apanhou tanto, né, Ju, com essa mudança do regime que que fez com que ela acendesse ali um alerta para que ela começasse a avaliar o trabalho. Tanto que quando ela falou assim, porra, esse contador aqui, como que ele vai fazer isso? Ele tá falando disso, daquilo, não faz sentido, não se encaixa. Então ela não começou mais a entrar numa falácia ali do contador, ela começou de fato a criticar, cobrar, ir para cima, ir pressionar. Então vocês começam a ter esse poder e é isso que torna vocês um empresário de fato de sucesso. É quando vocês não precisam dominar tudo, mas vocês entenderem as partes principais do teu negócio financeiro é algo fundamental para sua empresa.
Então, entender o que está acontecendo e procura gradativamente se aperfeiçoar nisso, no sentido de conhecimento, de buscar e questionar aquilo que a contabilidade está fazendo, porque eu sei que tem empresários aqui dentro que abraça tudo que a contabilidade fala. E não critica, não julga e deixa lá dentro. Eu não quero isso para a vida de vocês e para o negócio de vocês. Porque vocês são a empresa, vocês são o dono do negócio de vocês. Se a contabilidade está fazendo alguma cagada, levando no banho-maria alguma coisa, no final quem paga são vocês e não eles. Quem deixa de ganhar são vocês. Então comecem a entender um pouco, tá? Uma coisa é delegar, outra coisa é delargar. Eu contrato uma contabilidade para eu delegar atividades, mas eu não posso delargar a atividade para ela e fingir que nada está acontecendo. Eu preciso me reunir uma vez por mês com ele, que seja, e falar para ele explicar cada detalhe, para eu entender e questionar e fazer ele explicar. Você tem a chance de, entre aspas, ter uma aula ali com ele dele explicando para você toda a parte contábil do teu negócio, quanto você pagou de imposto, o que que você poderia ter se creditado, o que que você se creditou, quanto você tem ainda retido, ele começa a mostrar isso para vocês. Isso é importante, tá? E aí, se tiver algo novo, ele traz isso para a mesa, ou vocês vão, né, junto com programas de mentoria, se aperfeiçoando e criticando e julgando aquilo, né, que se faz pertencente para dentro do seu negócio.